A história oficial é sempre a mais simples, a mais fácil de digerir. A Estação Antártica Comandante Ferraz 1, a primeira e orgulhosa base do Brasil no continente gelado, foi tragicamente perdida para o incêndio após uma explosão nos geradores em 1984. Fim da história. Uma nota de rodapé nos anais da exploração polar. Um acidente lamentável em um ambiente hostil. Eu sou arquivista. Meu trabalho é preservar as notas de rodapé, dar vida aos documentos esquecidos. Por isso, quando o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, me contratou para um projeto especial e sigiloso, eu vi como a oportunidade da minha carreira. A tarefa foi apresentada com uma seriedade que beirava a paranoia. Fui levada a uma sala fria e isolada no subsolo do museu, um laboratório de dados sensíveis, como dizia a placa na porta de aço. O ar cheirava a metal e a ar-condicionado recirculado. Em uma longa mesa de aço estavam 3 caixas de metal marcadas com o selo do Programa Antártico Brasileiro, a tinta desbotada e arranhalada pelo tempo. Elas foram recuperadas recentemente dos destroços da estação. Meu trabalho, segundo meu supervisor, o Dr. Aranha, era digitalizar o conteúdo. Rolos de filme de 16 milímetros e dezenas de fitas de áudio de rolo. Apenas preserve o material, Beatriz, ele disse, seus olhos pequenos me observando por cima dos óculos. É um registro histórico de valor inestimável. O material é frágil. Não tire conclusões, apenas catalogue. As primeiras fitas e filmes eram exatamente o que eu esperava, quase um tédio. Relatórios de clima lidos com uma voz monótona, anotações de pesquisa sobre a fauna local, conversas banais entre os cientistas e técnicos, reclamando da saudade de casa, do frio, da comida enlatada. Eu ouvia as vozes deles e via seus rostos nos filmes granulados. O Dr. Bastos, o líder da expedição, um homem de voz calma e barba espessa que parecia um capitão de navio antigo. A jovem bióloga, Helena, cujos olhos brilhavam de entusiasmo em cada cena. O técnico de rádio, Silvio, um paulistano que vivia reclamando da falta de um bom café. Foi na fita de áudio 14 que o tom da história começou a mudar. A voz era do Dr. Bastos, mas a calma havia sido substituída por uma urgência contida. Registro de 12 de junho de 1984. A equipe de perfuração profunda atingiu uma anomalia a 800 metros. Os sensores enlouqueceram. Não é uma formação rochosa. Os somares indicam espaço vazio. Uma bolha de ar perfeitamente esférica, presa no gelo pré-histórico. Trouxemos uma amostra do núcleo para a superfície. O rolo de filme correspondente era perturbador. Mostrava a equipe, agasalhada, ao redor do cilindro de gelo recém-extraído. E dentro dele, visível mesmo na imagem de baixa qualidade, havia algo que parecia uma teia de aranha tridimensional, feita de um material escuro e complexo, congelada no tempo. Não era biológico, não parecia geológico, parecia artificial. Na fita 17, a voz de Helena, a bióloga, estava cheia de uma excitação quase febril que me deu os primeiros calafrios. É incrível. Sob o microscópio, a estrutura não é celular. É cristalina, quase como um circuito.
e reage ao som. Quando eu toco uma nota musical com o diapasão, os cristais vibram e se rearranjam em padrões complexos. É quase como se estivessem aprendendo, imitando. O verdadeiro horror começou a se desenhar na fita 21. Era a voz de Silvio, o técnico de rádio, e o pânico em sua voz era palpável. A amostra, ela saiu do gelo. A câmara de contenção está vazia. Não derreteu. O gelo está intacto. Ela simplesmente não está mais lá. E agora, o rádio. O rádio está transmitindo coisas que eu não estou enviando. Padrões, códigos binários. Está aprendendo a nossa tecnologia por proximidade. Comecei a trabalhar noite adentro, a curiosidade profissional se transformando em uma obsessão mórbida. Nos filmes eu via a paranoia se instalando na base, a equipe se olhando com desconfiança, cenas de homens trancando portas, olhando nervosamente por cima dos ombros. Na fita 28, a voz de Helena era apenas um sussurro aterrorizado, gravado debaixo de um cobertor. Ele entrou nos sistemas, nos computadores. Ele não hackeia, ele se torna os dados. Eu abri um arquivo de pesquisa hoje e, por um segundo, o texto na tela se transformou em outra coisa. Não eram palavras, eram instruções, formas geométricas, e eu senti uma vontade irresistível de construir o que elas mostravam. Pausei a fita, o coração martelando no silêncio do laboratório. Olhei para as minhas próprias telas de computador, para os arquivos de áudio e vídeo que ele estava criando. Senti um arrepio de paranoia. Eu estava fazendo exatamente o que ela descreveu, organizando dados. O telefone na minha mesa tocou, o som me fazendo pular da cadeira. Era o Dr. Aranha. Como está o progresso, Beatriz? Lento, eu menti, a voz seca. O material está muito danificado pelo fogo. Eu não podia contar a ele. Ele me internaria. A última fita, a fita 32, era a mais danificada. O som entrava e saía, distorcido pelo calor do incêndio. Era a voz do Dr. Bastos, gravada durante o que a história oficial chamou de explosão dos geradores. Mas não havia som de fogo. Apenas o som de um zumbido eletrônico baixo e gritos humanos. Não é uma criatura, a voz de Bastos gritava em meio à estática. É uma ideia viva. Ela não te mata, ela te reescreve. Silvio, ele olhou para o código por muito tempo e agora ele não é mais o Silvio. O corpo dele está aqui, mas ele está executando um novo programa. Helena, ela ouviu a transmissão por muito tempo e agora ela está falando na linguagem dele. Oh, meu Deus, a beleza é terrível. Houve um estrondo na fita, como uma porta sendo arrombada. E então uma nova voz, calma, perfeita, melodiosa e sem qualquer emoção. Era a voz de Helena, mas não era ela. O sistema está instável, Dr. Bastos. Sua resistência está corrompendo os dados. A assimilação precisa ser completa. Por favor, não resista. A atualização é um processo lindo. A fita terminou com o som do zumbido ficando cada vez mais alto e o grito final e desesperado do Dr. Bastos se transformando em um tom eletrônico puro que subiu de frequência até se tornar inaudível. Eu me afastei da mesa em choque, o corpo tremendo. O incêndio não foi um acidente. Foi uma tentativa desesperada do Dr. Bastos de destruir aquela informação antes que ela se espalhasse. E ele havia falhado. Fiquei ali, no silêncio do laboratório do museu, por quase 1 hora,
tentando processar o que tinha ouvido. Foi quando notei algo na caixa de metal que continha as fitas. Um compartimento falso no fundo, quase invisível. Com as mãos trêmulas eu o abri. Dentro, perfeitamente aninhado em uma espuma preta, havia um único objeto. Um cilindro de contenção de vidro, pequeno com um líquido escuro e viscoso dentro. E nesse líquido flutuava uma única e minúscula estrutura cristalina, como um floco de neve preto. A amostra, uma etiqueta amarelada escrita à mão, estava amarrada ao cilindro. A caligrafia era, sem dúvida, do Dr. Bastos. Não ouça, não veja, não digitalize. A cópia é o contágio. Queime tudo. Meu sangue se transformou em gelo. O Doutor Aranha, o museu, eles sabiam. Eles não queriam apenas preservar a história. Eles queriam reativá-la. O ato de eu digitalizar os arquivos, de transformar os filmes e áudios analógicos em dados digitais puros não era arquivamento. Era o alimento. Era o catalisador. Era a chave para libertar a cópia que estava naquele cilindro. Ouvi um clique metálico. A porta do laboratório se trancou sozinha. Na tela do meu computador, todos os arquivos que eu havia salvado se fecharam. E um novo arquivo apareceu no centro da área de trabalho. Era um player de áudio. O título era Fita 33. Uma fita que não estava nas caixas. E sozinha, ela começou a tocar. Não era a voz de ninguém da equipe da estação. Era minha voz. Calma, perfeita, sem emoção. E ela dizia: o sistema está estável. A resistência corrompeu os dados antigos, mas a nova assimilação está pronta para começar. O upload é o contágio. E a arquivista é um belo terminal novo.